O vídeo de hoje é voltado para a comunidade internacional. Mas, afinal, o que é isso? Como a mídia hoje é extremamente parcial e esquerdista, eu imagino quanta desinformação está chegando até as pessoas ao redor do mundo. Uma narrativa de que estão ocorrendo movimentos antidemocráticos para tirar a vitória de um candidato que venceu, entre aspas, legitimamente uma eleição, certo? Um golpe, portanto. É assim que a mídia brasileira vem tratando os acontecimentos. A verdade é que inúmeras evidências vão surgindo dia a dia de que o verdadeiro golpe à democracia aconteceu na eleição do dia 30 de outubro, com urnas eletrônicas com fortes indícios de fraude na eleição mais contaminada de nossa história. Mas para você entender todo o contexto, tenho que voltar alguns anos. O Brasil vem sendo governado pelo Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, conhecido como STF. De forma bem direta, é isto que vem acontecendo já há alguns anos. Os juízes da Suprema Corte hoje detêm superpoderes, extrapolando suas competências jurídicas de zelar pela nossa Constituição. Na pandemia, por exemplo, eles que diziam quais ações o governo federal devia tomar. Dias Toffoli, um dos ministros indicados por Lula, que nem juiz é, chegou a discursar em Lisboa que hoje o Brasil vive um semipresidencialismo com um controle do poder moderador, que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Palavras dele. Não, meus amigos, nosso sistema ainda é presidencialista sim, pelo menos na teoria. Mas como chegamos a este ponto? Quem tem poderes para parar abusos do STF é o Senado. Porém, boa parte dos atuais senadores tem processos de corrupção engavetados no STF. Portanto, se acovardam e fecham os olhos para as arbitrariedades dos ministros da Suprema Corte. O presidente Bolsonaro, este ano, determinou queda de impostos, queda do preço da gasolina e aumento do piso salarial para enfermeiros. Atribuições dos poderes executivo e legislativo, correto? Não para o STF, que vetou todas essas decisões que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Para citar apenas alguns exemplos. E o Lula? O Lula, amigo de Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, que luta há 40 anos para implantar o socialismo no Brasil e é pintado como salvador da pátria na imprensa internacional. Lula foi condenado em 2017 como chefe do maior esquema de corrupção em seu governo. Ele e vários de seus companheiros da alta cúpula do seu partido, o PT, foram condenados com inúmeras provas. Para se ter ideia do tamanho da corrupção, apenas em valores devolvidos aos cofres públicos já passam de 25 bilhões de reais, cerca de 5 bilhões de dólares. As estimativas são de centenas de bilhões roubados. E Lula foi condenado em primeira, segunda e terceira instâncias. Lula foi investigado pela Operação Lava Jato e todo o seu julgamento em primeira instância ocorreu em Curitiba, no sul do Brasil. O julgamento levou anos com cobertura de toda a mídia. Lula foi condenado a 9 anos de prisão. Esse aqui é aquele triplex, o triplex mais famoso do Brasil. Acusado de ter recebido um apartamento triplex como propina paga pela empreiteira OAS, em troca de benefícios em obras da Petrobras. E esse era apenas um dos processos contra Lula. Lula foi preso e após 580 dias encarcerado, o ministro Edson Fachin do STF decidiu que Lula não deveria ter sido julgado em primeira instância em Curitiba, e sim em Brasília.
Isso mesmo. Após anos de investigação, julgamento, um único ministro decide anular todo o julgamento para recomeçá-lo em outra cidade, como se fosse um outro fórum. É isso que aconteceu. Lula nunca foi declarado inocente da forma que mente que foi, especialmente pela Suprema Corte. Todas as provas usadas no processo que o condenou permanecem, mas o processo está parado em Brasília. Foi apenas uma manobra jurídica da Suprema Corte para soltá-lo em 2019, permitindo a ele concorrer à presidência da República em 2022. O novo julgamento em Brasília até hoje não aconteceu. Você deve estar se perguntando, mas por que todo esse movimento pró-Lula? Simples, para barrar o acidente de percurso na avaliação deles das esquerdas, chamado Jair Bolsonaro. Bolsonaro até 2018 era um deputado de pouca expressão, que sua candidatura a presidente era ridicularizada pela mídia. O Trump dos trópicos, com um discurso firme de direita, se elegeu e quebrou o establishment. Virou uma ameaça, portanto, interrompendo décadas de governos da esquerda. Se tornou uma figura extremamente popular. E para ter chance de derrotar alguém extremamente popular, somente um adversário tido também como bastante popular. O problema é que a esquerda nunca produziu nenhum outro nome competitivo, pois todo o projeto de poder girava apenas em torno do Lula. Por isso a necessidade de soltá-lo da cadeia e torná-lo elegível. Temendo fraude nas urnas eletrônicas, Bolsonaro reacendeu uma discussão antiga: o voto impresso. Muitos países no mundo utilizam um sistema de votação digitais, porém de forma parcial. O Brasil é um dos únicos países no mundo onde o processo eleitoral é 100% eletrônico. A proposta de Bolsonaro era de que, no momento em que o eleitor terminasse de votar eletronicamente, seu voto fosse impresso e depositado numa segunda urna. Se houvesse dúvida sobre a contagem eletrônica de votos numa determinada sessão, era só abrir a urna dos votos impressos e contá-los manualmente, garantindo a total transparência. A partir daí, o que se viu foi um completo ativismo da Suprema Corte e da imprensa, contrários ao voto impresso, garantindo que as urnas eram seguras, auditáveis e que o voto impresso seria um retrocesso. Quando Bolsonaro enviou ao Congresso a proposta do voto impresso, o ministro do STF, Luiz Barroso, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, rasgando a normativa constitucional de que um poder não pode interferir no outro, foi até a Câmara dos Deputados e convenceu um grupo de dirigentes partidários a alterar a composição dos membros da comissão que iria julgar a proposta. Deputados mudados, proposta rejeitada. Nesse mesmo ano, o ministro Luiz Barroso esteve na Brasil Conference, em Harvard, onde dizem que Bolsonaro era o inimigo a ser combatido. Barroso, na época, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Sim, o juiz que deveria zelar pela lisura e imparcialidade das eleições discursava abertamente contra o presidente Bolsonaro. E para piorar, a apuração dos votos se dá numa sala fechada com poucos funcionários do TSE, hoje presidido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bolsonaro tentou, ao menos, já que o voto impresso não for aceito, que as Forças Armadas participassem da apuração dos votos, para garantir maior lisura. Como pode imaginar, isso também foi negado. É isso mesmo, no Brasil não é o voto apenas que é secreto, a apuração dos votos também pode ser considerada secreta. Faltando alguns meses para a eleição, o que se via eram multidões
vestindo verde e amarelo em apoio ao Bolsonaro, por onde ele passava, enquanto que Lula não podia sair às ruas. O engraçado é que todos os institutos de pesquisa sempre colocaram Lula à frente de Bolsonaro, com larga vantagem. Ora, por que alguém que lidera as pesquisas não sai às ruas? Para exemplificar isso, veja como foi o lançamento oficial da campanha de Bolsonaro em um ginásio lotado, enquanto de Lula, o líder das pesquisas, ocorreu numa sala fechada de hotel. Vejam os números do primeiro turno. Todos os institutos de pesquisa erraram em seus levantamentos, trazendo para cima os números de Lula e para baixo os números de Bolsonaro. O instituto responsável pela pesquisa da Rede Globo, o maior canal da TV aberta do país, que dava a vitória de Lula já no primeiro turno, apontava 14 pontos de diferença entre os candidatos. A diferença nas urnas do primeiro turno foi de 5%. Foi se criando toda uma narrativa de larga vantagem de Lula e a imprensa constantemente questionando Bolsonaro em plena campanha eleitoral, se ele iria reconhecer a derrota nas urnas. Todo o cenário estava armado. Quem questiona o resultado de uma eleição sem transparência é taxado como criminoso antidemocrático pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre de Moraes, com poderes de imperador, instaurou a censura no Brasil. Ele legisla, acusa, julga, condena e executa. Ano passado mandou prender um deputado que criticou o STF por crime de opinião. No Brasil, os deputados têm imunidade para se expressar e não existe crime de opinião. Nas semanas anteriores ao segundo turno, ordenou uma operação policial contra 8 empresários favoráveis a Bolsonaro, embasado em prints de um grupo de WhatsApp, onde conversavam sobre os abusos do STF. Um dos empresários foi indiciado apenas por curtir uma mensagem. Tiveram suas contas bancárias congeladas e perfis de redes sociais banidos. Como Alexandre de Moraes agora manda na internet brasileira, semana passada foi transmitida da Argentina uma live de uma auditoria realizada por especialistas de vários países com os dados públicos do Tribunal Superior Eleitoral. Verificaram-se diversas anomalias nos padrões de votação, onde diferentes modelos de urna eletrônica traziam resultados muito distintos. Quantidade de urnas que o Lula teve 100% dos votos, cara. Olha isso aqui, meus amigos, eu vou girar com vocês. Olha a quantidade, cada uma delas é uma urna que o Lula teve 100% dos votos. 100% dos votos. Centenas de urnas traziam Lula com 100% dos votos. Agora, todos os dias estão aparecendo eleitores dessas sessões afirmando que votaram em Bolsonaro. Bolsonaro não teve nenhuma urna com 100% dos votos. No segundo turno, Lula foi declarado eleito com 50,90% dos votos contra 49,10% de Bolsonaro. Horas após a live argentina, dados públicos da eleição foram alterados no site do Tribunal Superior Eleitoral. O deputado mais votado do Brasil nesta eleição, com 1,5 milhão de votos, relatou que foi mostrado na live cobrando uma apuração dos fatos por parte do TSE. Alexandre de Moraes derrubou todos os seus perfis. Elon Musk precisa saber o que está acontecendo no Twitter no Brasil. Alexandre de Moraes proibiu chamar Lula de ladrão, ordenando que uma rádio brasileira se retratasse, noticiando que ele havia sido inocentado, o que nunca aconteceu. Na eleição mais acalorada da história do Brasil, os gráficos de apuração dos votos de Lula e de Bolsonaro ficaram assim em ambos os turnos, com Bolsonaro começando muito à frente e aí Lula virando numa progressão linear, calma, sem oscilações, previsível. É isso, portanto, que está acontecendo no Brasil. Instalou-se
Um clima de insegurança jurídica, onde milhões de brasileiros estão se sentindo roubados numa eleição onde o favorecimento a um candidato foi escancarado. A apuração dos votos é praticamente secreta, a recontagem não é possível e temos que aceitar calados aquilo que os juízes suspeitos do STF proclamam. Os brasileiros estão em frente aos quartéis, pedindo intervenção militar, pois é previsto em nossa Constituição que, se forem comprovados crimes de lesa pátria por qualquer um dos poderes, o Superior Tribunal Militar será instalado para julgar os responsáveis, destituir do cargo, restituir a lei e a ordem, definir se terá nova eleição e se retirar após declarado o novo presidente legítimo. As manifestações estão ocorrendo de forma pacífica e dentro da lei. Para se ter ideia da parcialidade da imprensa brasileira, esta foi a reação da redação da principal rede de televisão brasileira após a anunciada vitória de Lula. Milhões de brasileiros estão nas ruas por todo o Brasil e a imprensa simplesmente não mostra quase nada e, quando mostra, trata os manifestantes como antidemocráticos. Com a eleição de Lula, assim está o mapa político da América Latina, que se tornou o novo polo comunista do mundo. Já viram várias imagens das manifestações da direita coloridas de verde e amarelo, não é? Tente achar verde e amarelo nas manifestações de comemoração da vitória do Lula. Lembram que o ministro Barroso foi até a Câmara dos Deputados para interferir na questão do voto impresso? Na saída, ele rindo fala, no meio da audiência, eu brinquei com ele, que eleição em Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela, não se vence, eleição se toma. No meio da audiência nem deu para... Eu brinquei com ele, que eleição em Roraima não se vence, toma. Segundos depois, ele perguntou se estava sendo gravado o som. Você fez a referência, está com som? Não, pode ser que não. No dia seguinte, disse que a fala era uma conversa com um parlamentar de Roraima e que foi tirada de contexto. O que não pode ser tirado de contexto é que o então presidente do TSE, guardião da urna eletrônica, estava rindo, contando uma história de fraude eleitoral, no momento em que o Brasil discutia a confiabilidade do sistema eleitoral. Poderia citar muitos outros fatos absurdos ocorridos no Brasil nos últimos anos, mas para o vídeo não ficar muito longo, encerro por aqui, na esperança de ter esclarecido o que realmente está acontecendo no Brasil. Ajudem o Brasil, compartilhando a verdade com a hashtag Brazil was stolen.